Graça e paz, jovens queridos de Deus. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre igreja virtual, esse tempo tão diferente que a gente vive. Começar pela terminologia. Igreja significa assembleia, ou seja, já evoca a ideia de concentração de gente ou de reunião de pessoas num ambiente em que elas podem trocar, conversar, entrar, sair, enfim, articular, fazer uma social, como a gente diz. Mas houve um momento na história da igreja, alguns momentos na realidade, que por conta de perseguições a igreja teve como única alternativa congregar às escondidas. A primeira perseguição foi a morte de Estevão em Jerusalém, quando ele foi apedrejado, no capítulo 7 de Atos. Pelo Sinédrio, Paulo estava presente vendo aquele apedrejamento. Depois, a igreja de Jerusalém passou a funcionar de outro modo, né? Muita gente saiu de Jerusalém, saiu pelos caminhos evangelizando, pregando e ainda ameaçados de perseguição, porque Paulo mesmo recebe cartas para perseguir cristãos na Síria, em Damasco. Com a morte de Tiago por Herodes, também foi assassinado por Herodes, que era o rei à época, outros cristãos foram presos em Jerusalém. Pedro foi um deles. E de novo a igreja sofrendo novas perseguições. Então, elas tiveram de se adaptar a esses ambientes e, especialmente, elas começaram a se congregar nas casas. Lembremos que a época de Jerusalém, a igreja, como era muita gente, muitas vezes se concentrava no pátio do templo, que era bastante grande. E com as perseguições começaram a se congregar nas casas. Paulo, inclusive, escrevendo suas cartas, fala em Filemon, que a igreja que se reunia na casa de Filemon, fala sobre a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, e fala sobre igrejas que se reuniam em casas em Roma. E assim, por conta das perseguições, a igreja se torna uma espécie de igreja virtual, né? Se congregando só nas casas e não publicamente. Segundo século, Plínio, governador da Bitínia, Plínio o Jovem, Bitínia é uma região da Ásia Menor, norte da Ásia Menor, próxima ao Mar Negro. Ali naquela região, no começo do segundo século, muitos cristãos eram assim perseguidos e mortos aleatoriamente. As pessoas simplesmente sabiam que eram cristãos, iam lá, apedrejavam, esfaqueavam, enforcavam, matavam, e aquilo, com medo de cair num descontrole, esse governador escreve para o imperador Trajano, e graças a Deus por suas cartas, que são documentos importantes para nós, inclusive cristãos, que mostram realidades daquele tempo que acontecia a muitos daqueles cristãos. O próprio Plínio, ele subjuga duas escravas, mulheres, que eram diaconisas na igreja. Veja só, escravas, mulheres, diaconisas. A igreja sempre dando condição de dança social para pessoas em condições marginalizadas. Mas enfim, ele subjuga todo tipo de tortura e elas confessam que nas reuniões, ele quer saber o que acontece nessas reuniões de crentes. Nessas reuniões elas dizem, nós comentamos, né, meditamos sobre os ensinos de Jesus e dos apóstolos, né, Jesus que foi morto e ressuscitou, nós cantamos, nós oramos, nós celebramos a ceia em memória dele. A conclusão de Plínio é que essas reuniões não passam de superstição barata, porque afinal de contas eles não tinham um panteão de deuses, eles não adoravam as divindades, nem latinas nem gregas, né? Romanas e latinas é a mesma coisa, e eles não adoravam a César, portanto era uma superstição para eles. Se juntarmos as três situações, as perseguições promovidas pelas autoridades religiosas de Jerusalém e também políticas, né? Tanto os judeus religiosos como Herodes perseguiram a igreja. Se juntarmos a ideia de Paulo, que ele fala sobre igrejas que se reúnem em casas, junto a isso colocar as informações que Plínio nos traz, juntando tudo isso, vamos entender que nem sempre havia possibilidade das pessoas estarem sempre juntas. Uma porque haviam perseguições e outra porque ambientes grandes, né, para congregar esse grupo todo não havia. Então as casas eram os ambientes menores que se tinha, especialmente porque quem se convertia geralmente era pobre, né, casas pequenas. Olhando para trás e olhando para agora, nosso tempo, qual a diferença entre nós e aqueles cristãos? Querendo ou não, nós também fomos obrigados a ficarmos nas nossas casas, não por conta de perseguições religiosas, mas porque um vírus veio sobre o mundo e simplesmente
trancou todo mundo dentro de casa. Claro que a vida funcionou, né, até esses tempos, tem funcionado, mas a gente está pensando na questão da igreja. O que aprendemos com aqueles irmãos é que, independentemente de perseguição ou de um vírus, uma vez concentrados, uma vez sendo obrigados a permanecermos em casa, nós somos chamados a lembrar de Jesus, a meditar na sua palavra, a meditar nas palavras dos apóstolos, a cantar louvores, a orar, celebrar a ceia, a participar em ofertas. Então, esse ambiente da igreja, ele deve existir, embora a condição de clausura que a gente vive. Nós somos chamados para isso, somos chamados para adorar Jesus. Portanto, se você e eu, que estamos em casa, não oramos, não cantamos louvores, não adoramos o Senhor, não lemos a Bíblia, não participamos de oferta, enquanto a igreja está, ainda que virtualmente, reunida, os efeitos na nossa vida nunca serão os mesmos. Aqueles irmãos do primeiro século que viviam todo esse momento de clausura, eles estavam ali, mas eles estavam com o coração inteiro para aquilo. Só há efeito real na nossa vida se a gente se dedica totalmente, se concentra totalmente, vivencia o culto totalmente. Uma outra realidade vivenciada por eles à época era que eles se comunicavam por cartas, já na primeira situação de perseguição, naqueles contextos, 10, 15, 20 anos, eles trocavam correspondência, eles comunicavam-se umas igrejas com as outras, igrejas às vezes que estavam concentradas na casa de alguém, então chamemos de células, então a célula A se comunicava com a célula B e eles iam trocando essas informações, sabia-se da situação de cada célula ou de cada congregação, de cada igreja, sabia-se da necessidade, então se passava também a ajudar outros irmãos, sabendo de doentes aqui e ali, oravam uns pelos outros, então essa comunicação via carta sempre aconteceu e hoje em dia não é diferente, o suporte é diferente, hoje nós temos o WhatsApp, temos e-mails, Telegram e tantas outras formas de comunicação, mas a mensagem é a mesma, né? A gente comunica o que a gente está passando, a gente fala das necessidades, a gente troca a informação, então nesse sentido a igreja virtual ela também funciona, ou pelo menos deveria funcionar como um agente, uma promotora de bênção na vida um do outro. Lembremos disso nesse tempo de igreja virtual, nesse tempo tão diferente que a gente vive. Os irmãos lá atrás já faziam isso. Uma terceira lição que eu tiro dessa situação toda, pensando a igreja lá atrás e a gente hoje como igreja virtual, é que um efeito que tem acontecido sobre as igrejas atualmente é o efeito do tédio, especialmente para igrejas que são de classe média ou igrejas ricas. A vida econômica permanece a mesma, mas a vida social mudou. Então, nessa diferença, o que se produziu aí foi o tédio. Claro que há igrejas bem pobres, né? E há muita gente bastante pobre, e nessa situação o que sobra para eles não é o tédio, e sim a fome. E aí a igreja precisa se articular para ajudá-los também. Mas pensando no tédio, há muita gente que fica entediada hoje, não aguenta mais ver nada em vídeo, desiste do celular e tudo mais. E se entedia ainda mais aqueles que não têm muito o hábito da leitura, nem o hábito de atividades intelectuais. E o desafio para nós é justamente esse. A gente não gosta de ler até ter de ler. A gente não gosta de fazer alguma coisa até ter de fazer alguma coisa. Então, quero desafiar o seu coração, se esse é o seu caso, a se aplicar, a desistir de não aprender, a desistir de simplesmente não querer, e a se envolver com aquilo que pode realmente potencializar a sua vida para algo mais relevante, importante, significativo para outras pessoas. Porque o tédio é uma coisa muito particular, muito minha, muito pessoal, né? É uma coisa meio egoísta. Mas quando eu tento mudar isso e coloco isso na vida de outras pessoas, potencializando para o bem, pode haver bastante diferença. Ai, pastor, mas eu não consigo, eu já tentei e tudo mais. Mas uma parábola que chama a minha atenção nas escrituras é a parábola da viúva e do juiz iníquo. Não sei se vocês lembram desse texto. O texto diz que ela, de tanto insistir,
fez com que o juiz mudasse de ideia e atendesse a sua causa. Então a minha oração e a minha orientação é essa: que você que tem vivenciado tempos de tédio nesse momento de igreja virtual, possa se lembrar de que a gente tem que bater até que a porta se abra. Que Deus use a sua vida, que você se transforme, que você tenha dentro de você potencializado aquilo para que outras pessoas sejam bem-sucedidas, sejam abençoadas pela sua vida. Então, o que eu estou sugerindo é que você lute contra você mesmo, lute contra a sua própria vontade, lute contra o seu desânimo, lute contra essas coisas que vai e vem, te tomam pela mão e querem te levar para caminhos escuros aí. Vença isso na insistência de orar, de buscar a Deus, para que a sua vida abençoe outras vidas, para que você se coloque aí nessa condição de abençoador. E Deus vai estar trabalhando na vida de outras pessoas para que também ampare você. É assim que a igreja funciona. Deus abençoe, graça e paz.